Boa noite, bom dia, boa tarde. Para você que não me conhece, eu sou o Ninja Cristão e o canal As Verdades sobre as Religiões. Hoje nós vamos falar um pouco do meu relato, o que eu passei na Igreja do Reino do Sal. Eu não vou citar o nome aqui porque você sabe que qualquer coisinha eles processam, os beleza. Pois bem, eu conheci essa denominação em 94, em Curitiba, no Paraná. E aí eu fiquei um pouco tempo de membro e por um tempo ali, e depois a gente acabou indo embora para minha cidade que eu morava antes, que era em Lages, em Santa Catarina. Chegando lá, a igreja era num porão, era simples, e era auxiliar que estava lá cuidando da igreja. E aí fiquei um pouco lá, ajudando o pastor, tinha alguns obreiros ali, evangelistas e tal. Só que a igreja fechou naquele lugar. A igreja fechou. E aí aconteceu que com o tempo voltou de novo. Aí voltou de novo, eu continuei frequentando e fui obreiro. E depois de obreiro, fiquei um tempo ali ajudando o pastor e acabei sendo levantado auxiliar. Só que antes me mandaram para uma igreja no interior de Santa Catarina, que eu moro em Santa Catarina, cidade chamada Curitibanos, onde fiquei lá. Naquela época, obreiro podia morar na igreja. Hoje não pode mais. Pois bem, e aí de lá fui para a sede estadual, que no meu tempo não existia ainda catedral aqui em Florianópolis, onde eu moro atualmente. E, enfim. E aconteceu, né, de eu chegar na igreja, né, na época era auxiliar, onde foi me avisado para me cuidar das minhas roupas, porque poderiam roubar. Olha só. Fiquei um pouco tempo ali, ajudando. E aí eu e mais alguns fomos transferidos para Chapecó. Aí começa o nosso tormento. E aí de lá, em Chapecó, chegamos na cidade, era 10 ou 8 horas de ônibus. Chegamos cansados e o pastor segundo, que eu conhecia, que foi obreiro na minha cidade, já mandou a gente evangelizar. Quer dizer, nem café a gente tomou. Veja como eles fazem. Veja como eles exploram as pessoas. Então eles gostam de usar pessoas jovens. Porque é inocente. Aí daí eu fui auxiliar minha primeira igreja, que foi em Xanxerê, o pastor José Luiz. Fiquei um pouco tempo lá, depois me jogaram para Chapecó de novo. Aí não parava, era aquele vai e ida. E aí fui assumir a minha primeira igreja, que foi na cidade de Abelardo Luz, no extremo oeste de Santa Catarina. E aquela igreja, inclusive, o pastor que saiu de lá saiu em escândalo. Ele se envolvia com o obreiro homem. Ele era homossexual. E toda a igreja ficou sabendo disso aí. E o povo ficou sabendo, foi difícil. Qualquer coisinha o povo era desconfiado. E aí, eu fiquei lá acho que uns 4 meses, eu não lembro agora. Faz tempo que eu saí. Entrei em 99 e saí em 2001. E aí, com o tempo, eu fiquei lá. Aí tinha um livro do mês, onde você anota as reuniões, e a boleta, onde você anota os valores das reuniões. Hoje não tem mais isso, creio que é tudo no computador. E toda semana eu tinha que depositar a oferta na conta da igreja. E também prestar conta com o jornal. Nessa época, o pastor já estavam vendo o pastor ganhar a comissão do jornal. E se não pagasse o jornal, perdi a igreja. E eu não consegui e perdi a igreja. Aí houve uma fofoca de uma obreira lá que gostava de mim. O pastor chamado Gerson Brasil, canguloso, safado, começou a me humilhar. Me humilhar por causa de fofoquinha de obreira. Me humilhar. Por pouco não me tira fora, mas poderia ter tirado, né?
Poderia ter tirado. Pois bem, aí fiquei um pouco tempo lá. Só que nessa igreja que eu fui pastor titular, ele me rebaixou para auxiliar na mesma igreja. E mandou um pastor lá chamado Evandro, um carrasco. E gostava de humilhar os outros, né, Evandro? Lembra disso aí, Evandro? Você gostava, cara, de humilhar os outros, eu lembro. Me humilhou um monte, né? Me humilhou um monte. Eu não sei se esse cara tá na obra ainda. E fiquei um pouco tempo lá. E depois eu fui para Pinhalzinho, onde tinha o pastor mercenário, pastor João. É, pastor João? Tá lembrado? Que eu chegava lá, você já falava para mim. E aí deu quanto? Deu quanto? Deu quanto? Deu quanto? Sempre enchi o saco, perdão pela palavra, só cobrança em dinheiro. Só dinheiro. E aí fiquei um pouco tempo lá. E depois mandaram eu de volta para São Miguel do Oeste, que é próximo à Argentina. E de lá me mandaram para Rio do Sul, eu e mais alguns na região de Rio do Sul, em Santa Catarina, para ajudar um pastor lá. Aí de lá eu assumi a minha segunda igreja, que fica em Pouso Redondo. Lá fiquei pouco tempo também. Lá também teve um escândalo. O pastor me tirou de lá, colocou um salafrário lá, porque ia na reunião uma menina na igreja junto com o pai. Ela sempre ia com decote. E na hora da oração, o dito pastor não aguentou e pegou no peito da menina. Peito da menina. E aí deu maior confusão. Aí, esses aí para vocês prestam, né? Então lá na Reino do Sal tem uma boleta onde eles sabem quanto que o pastor arrecada, e aí do pastor se diminuiu o mês. Ele é rebaixado de cargo, humilhado. E a desculpa do camarada é que o cara não tem chamado, que eles dizem pro cara. Em vez de tomar desculpa, que o cara não tem chamado. Então lá só presta fulano que sabe arrecadar. Se você não sabe arrecadar, você não presta. Você não presta. Então no Universal o pastor só presta se cresce. Quando fala crescer, é isso aqui, ó. Então você, membro, obreiro, evangelista, você que quer ser pastor no Universal, caia fora. Vai estudar, vai fazer uma faculdade, né? Caia fora disso aí, porque você vai ficar velho. Eles vão, ó, te meter o pé no traseiro. Só isso que eles vão fazer com você. Inclusive, eu tive até um acidente de moto lá. Eu fazia muito núcleo na região no oeste de Santa Catarina. E tinha um membro que me levava nos núcleos de moto. Quase 100 km de moto. Eu tive um acidente de moto. E se eu morresse lá? Estava nem aí, né? Se morrer. Graças a Deus que não aconteceu nada. Né, Evandro? E aí, continuando, eu fui para Itajaí, em Santa Catarina, aonde eu fui auxiliar de novo o pastor José Luiz, que foi para a cidade de Itajaí. Era uma igreja no cinema, no centro de Itajaí, bem no centro. Acho que hoje não tem mais ali. E fiquei um tempo lá. Então eles sempre me jogavam de igreja para igreja, porque como eu não sabia arrecadar, né, não era bom para pedir, né? Isso aqui, ó. Inclusive, eu fiz minha primeira fogueira santa na minha primeira igreja que eu assumi. Sempre havia disputa entre os pastores. Ah, fulano bateu quanto? Fulano fez quanto? Fulano fez... Então ficavam comentando entre si. Quem arrecadava mais? Uma concorrência. E aí me mandaram para uma igrejinha chamada Pedra Branca. Não, Areia Branca, desculpa. Areia Branca. Em Navegantes, que é colado com Itajaí. Só o rio que faz a divisa ali. E aí eu fui para lá auxiliar o pastor Fabiano. Ô, Fabiano. Quanto tempo, né, Fabiano? Fabiano mentiroso, né, Fabiano? Tava noivo de uma obreira, né? Tava doido para arrecadar, para crescer, para casar, né? Para crescer em cima dos outros, né? E aí o seu Fabiano, eu gostava de uma obreira. Só que na Universal eu pensava que não precisava ter permissão. Eu era tão bobo, olha como eu era inocente, como eu era
como era burro, e comecei a gostar de uma obreira. Só que não tive nada com a obreira, não tive nada, a gente não namorou nada. Só que na Universal, na Reino do Sal, você precisa ter permissão para... O pastor, no caso, tem que ter permissão do bispo para namorar. E para namorar você tem que crescer, né? Senão você não namora. E aí inventaram lá nos bastidores que eu namorava escondido. E aí o Pérgio Correia, vulgo cabeça de ovo, me chamou para ter uma conversa com ele sobre o meu namoro. Que namoro, né? Que namoro. Agora que eu saí eu entendi, né? Mas que namoro, se depois que eu saí, que namoro, se pra namorar tem que ter permissão deles, né? Mas eu sabia que eles queriam me autorizar o namoro, né? Eu fui empolgado, né? Empolgado, chegando lá, o regional me detonou na sala, me chamou que eu era rebelde, que eu namorava escondido, tal de Pastor Lopes, né, Lopes? Você me arrebentou lá porque eu não crescia nisso aqui, né? Aí você crescer nisso aqui pra você é bom, né, Lopes? É, Lopes. Aí me detonou e o Pérgio Correia me colocou de obreiro, rebaixou meu cargo, voltei para minha cidade de obreiro. Só que antes eu queria ficar na cidade que eu fui tirado. Eu queria recomeçar a minha vida, trabalhar de novo, porque eu não sabia nada. Eu entrei muito novo na obra. E eu até conversei com um obreiro lá, que era muito meu amigo, disse, eu vou morar aqui na tua casa e tal. Aí a gente conversou, ele aceitou até arrumar um lugar para mim ficar. Mas aí chegou lá, tempo depois ele mudou de ideia. Que não podia mais, porque o pastor foi lá e fez a cabeça dele, para mim não ficar. E o regional, para mim ir para casa, me deu só um saco de moeda. E eu gastei um pouco, que eu precisei gastar, porque não estava sem nada, né? E aí se não fosse os obreiros me ajudar, nem dinheiro para passagem eu tinha. Eles me deram direito. E eu precisava dormir uma noite na igreja para pegar o ônibus de manhã cedo para ir embora para minha cidade, que ficava a 300 quilômetros. E o pastor, o tal de Lopes, não deixou eu dormir na igreja. Sorte com um obreiro que pagou a minha passagem para me voltar e pagou um hotel para me passar a noite, porque eu dormia na rua. Na rua. E um certo pastor, que eu não lembro o nome, reuniu todos os obreiros na igreja que eu estava de obreiro e me humilhou perto de todo mundo, os obreiros. Então é isso que eles fazem com as pessoas. Eles gostam de humilhar as pessoas. E quando você sai, obreiro, membro, evangelista, você não presta. Você é um lixo. Eles gostam de usar e jogar fora, como se fosse um lixo. Colocam você para a rua sem direito a nada. Tá? Sem direito a nada. Então, pessoal, é isso que aconteceu comigo. Tanto é que o Pérgio Correia, o vulgo cabeça de ovo, ele me rebaixou para obreiro, porque viu que eu não fiz nada de errado. Teve casos de auxiliar que fez coisa pior, de mandar buquê de rosa para uma obreira e não foi tirado. Tem casos lá dentro de coisas piores e não é tirado. Mas por quê? Porque o fulaninho arrecada. O fulaninho sabe pedir. E eu era um burro, não sabia pedir oferta. Aí ele olhou para mim e falou assim, o Pérgio Correia, você não tem chamado para ser pastor. Eu sei, entendi, depois que eu saí, eu entendi qual é o chamado. Para isso aqui, ó. Eu não tinha chamado para ser vendedor, para pedir, para vender o evangelho, para ser um mercenário. Porque é isso que vocês fazem. Ensina as pessoas a ser mercenário. É isso. Nesses 2 anos eu fui humilhado, tratado como se fosse um lixo. Até minha mãe, que eu visitei uma época, escondido, eu passei na reunião de auxiliar, eu passava na reunião de auxiliar nessa cidade, que era a minha cidade, que eu morava antes, e eu visitei minha mãe escondido. E o pastor descobriu, me humilhou um monte. Nem a família deixa você se comunicar. Eu tinha que mandar carta para minha mãe, que na época não tinha rede social, carta, escondido, porque não podia. Não podia descobrir. Eles falam tanto em famílias, eles destroem as famílias. Eles não querem que o próprio filho fale com a própria mãe. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo que vocês fazem com as pessoas. Isso é um absurdo. Então você, rapazinho novo, que está aí na Universal, que está com todo gás, que quer ser pastor, cara,
Não se mete nisso, cara. Você vai sofrer muito lá dentro. Você vai ser cobrado, você vai ser chamado de mole, de imprestável, de inútil. O pastor vai te humilhar. Cara, sai dessa enquanto é tempo. Sai dessa. Sai dessa. Porque vai chegar um tempo que você vai ficar velho e eles vão te descartar como se fosse um lixo. Essa é a realidade. Pessoal, vou ficando por aqui porque o vídeo vai ser um pouco extenso. Mas no decorrer dos vídeos que eu vou gravando, eu vou falando um pouquinho mais da minha história. Falei um pouquinho da minha história para vocês, um resumo, porque se eu falar tudo vai ficar um vídeo extenso e vai demorar para carregar porque minha internet é lenta. Eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Obrigado de coração. As pessoas que estão compartilhando meus vídeos. E por favor, eu quero pedir uma ajuda para vocês, uma ajuda. Não vou pedir dinheiro, porque nunca você vai vir eu pedir dinheiro aqui. O que eu peço para vocês é o seguinte, que você nos ajude a divulgar o nosso canal. Eu agradeço você que está divulgando. Que você compartilhe, no mínimo 3 pessoas. Que você se inscreva no canal, que você dê o seu like e que você clique ali no sininho no YouTube e receba as notificações de cada vídeo novo que for lançado. Entendeu? Então, por favor, nos ajude a crescer este canal. Eu conto com a ajuda de vocês, porque sem vocês nós não somos nada. Então vocês é que nos ajudam a manter o canal de pé e a divulgar esse testemunho. Divulgue, compartilhe, pessoal, para que outras pessoas possam abrir os olhos e vejam a minha experiência que eu tive, que elas possam abrir os olhos, tá bom? Então eu conto com a ajuda de vocês. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.